Vamos agora dar aquele giro esperto pelo Rio de Janeiro. Depois da vitória sobre o Racing no meio da semana pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão. Neste sábado, encara o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 30ª rodada. Mesmo na briga pelo título brasileiro e com a possibilidade de assumir a liderança em caso de tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo terá uma equipe bem modificada. Pedro, com uma fratura no antebraço, está fora. Bruno Henrique e Plata são as principais opções para o comando de ataque. Outros 4 desfalques estão confirmados. Eric Pulgar e Carrascal, suspensos. Léo Ortiz, ainda em recuperação de um estiramento no tornozelo. E Alexandro, poupado. E Flamengo, jogo no Castelão. O Cícero Melo chega com as informações. Olá, fã de esporte. Fortaleza e Flamengo jogam neste sábado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em Fortaleza, no estádio Castelão, às 19h30. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos ganhos, o mesmo número de pontos do líder Palmeiras, mas com uma vitória a menos, 18 contra 19 do time paulista. Já o Fortaleza está no Z4, na penúltima colocação em 19º lugar, com apenas 24 pontos ganhos. O técnico argentino Martim Palermo tem 2 desfalques por suspensão em sua equipe. O atacante Lutero e o zagueiro Kusevich, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Em compensação, tem 4 jogadores voltando de suspensão. O atacante Daverson, o outro atacante Bareiro, mais Gaston Ávila e Pablo Roberto. Já o técnico Felipe Luiz também tem desfalques. 2 por suspensão, o volante Eric Pulgar e o atacante Carrascal, suspensos pelo 3º cartão amarelo. E ainda tem 2 desfalques por lesões. O Pedro, atacante com essa fratura no antebraço, ele está inclusive fora do jogo da próxima quarta-feira, jogo decisivo lá em Buenos Aires contra o Racing, pela Libertadores da América, valendo uma vaga para a final da competição. Outro que também está lesionado é o atacante Everton Cebolinha. Ele está com uma lesão no músculo do quadril, uma lesão muscular, e não tem condições de jogo nas próximas 2 ou 3 semanas. O jogo do primeiro turno, na 11ª rodada, no dia 1 de julho, que aconteceu no Maracanã, teve uma goleada do Flamengo por 5-0 diante do Fortaleza. 2 gols do Luiz Araújo, um do Arrascaeta, um do Michael e um do Everton Araújo. Que vai ser o substituto do Pedro como a opção principal nessa figura do 9. Contra o Fortaleza, propriamente dito, acho até mais possível que seja o Gonçalo Plata. Mas pensando em Libertadores, nos jogos mais importantes, enquanto o Pedro não volta, para mim é o Bruno Henrique, mas aí o Felipe Luiz vai ter que ter uma conversa, trocar uma ideia com o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique falou que não queria mais jogar de 9. E associou essa sua decisão ao fato de que eu não vou querer brigar com um cara que, na visão dele, Bruno Henrique é o melhor 9 do país, que é o Pedro. Mas o Pedro se machucou. É isso. Né? Então, assim, acho que... Não sei se o Felipe precisa conversar com o Bruno ou só escala e vamos jogar e tá beleza. Mas, pra mim, o 9, na ausência do Pedro, é o Bruno Henrique. Porque ele oferece um outro tipo de característica e contra o próprio Racing, no jogo do Maracanã, o Bruno de 9 melhorou o Flamengo, né? Em relação ao que o Pedro vinha apresentando. Ofereceu essa corrida em profundidade contra a linha defensiva do Racing, que ajudou a resolver o jogo. E é um cara experiente, decisivo, bom na bola aérea, enfim, tem atributos para jogar na função enquanto o Pedro está fora, como ele tinha atributos para jogar na função enquanto o Pedro vivia a má fase. A questão é que ele falou que não queria mais. Mas declaração do Bruno à parte, para mim, ele é o substituto. Você também? Eu penso exatamente como o Gustavo e acho que, de fato, o Felipe vai ter que conversar com o Bruno Henrique. Não no sentido de estabelecer a autoridade dele, que não me parece ser o problema, mas reforçar ao Bruno Henrique o que ele pretende, quando escala o Bruno Henrique nessa posição. Não significa que ele queira do Bruno Henrique aquele tipo de trabalho que o Pedro faz. Seria um contrassenso. O Felipe Luiz é um cara de extrema experiência no futebol e ele sabe muito bem as diferenças de características naturais entre esses 2 jogadores. Eles podem ser escalados na mesma posição e terem funções diferentes. É o que, na maioria das vezes, vai acontecer. Se o Bruno Henrique realmente não quiser mais, e não tem muito sentido, a partir do momento em que o Pedro não está disponível, ele manter essa resistência, né? Uma coisa é ele dizer ao seu técnico, eu não quero disputar a posição com o Pedro. O Gabriel
Barbosa disse isso, né? Não quero mais ser não quero mais ser visto como esse jogador, né? Ou na verdade ele disse o contrário, né? Ele queria voltar a brigar por essa. Queria voltar, exato. Eu me lembro de uma gestão de um jogador da comissão técnica, mas era exatamente o contrário. Era o Vitor Pereira, o técnico. Exato. Ele trabalhava muito para o Pedro por causa da mobilidade dele e num determinado momento ele disse, não, a minha posição é essa, eu quero ser esse centroavante de maior referência. No caso, o Bruno Henrique está dizendo o contrário, mas o desempenho dele, independentemente de onde ele é escalado, é tão bom que o Felipe não pode perder um jogador como esse, não pode ter desperdiçado uma opção como essa. E aí basta conversar, basta fazer o Bruno Henrique entender que o momento pede que também ele, digamos, faça alguma concessão em relação ao lugar onde ele pretende jogar. Ele é muito bom jogador, muito bom atacante para não estar disponível quando o Flamengo precisa, no caso da indisponibilidade do Pedro como titular. A gente vai mostrar agora os jogos da rodada para o tabela. O time do Z4 começa a pontuar. Então, para o Galo, é um jogo fundamental. A gente tem na segunda linha justamente Vitória e Corinthians. Vitória, obviamente, pelo contexto que disse o Zupa aqui. O Corinthians, que continua naquele seu sobe e desce. O Corinthians precisa ter uma sequência de desempenho e de resultado. Precisa se solidificar num trecho da tabela que não cause agonia ao torcedor e permita que o campeonato seja terminado por esse time do Corinthians com essa comissão técnica de uma forma tranquila. Não é o que vem acontecendo pelos defeitos próprios do time e do clube, mas chega uma hora em que as coisas precisam ser tratadas com maior seriedade. O Corinthians tem dado demonstração de potencial de ganhar jogos e pontos em sequência e sair dessa zona de irregularidade que ele tem vivenciado nos últimos tempos. Zupac, olhando para a tela aqui, qual outro jogo, a gente já falou dos líderes ali e tudo mais, que você pensaria com interesse, seja qual for a faixa da tabela de classificação? Esse Fluminense Inter que vem logo na sequência, ele é importante pelo Inter, né? Porque o Inter tá nessa toada de Galo, de Corinthians, se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. Tem Botafogo e Santos, o Santos também nessa pegada e o Botafogo querendo voltar a um grupo de vaga direta. E um olhinho no Vasco contra o Bragantino em queda livre, das piores defesas desse último recorte de campeonato, um time que sofre muito defensivamente e o Vasco num viés de crescimento interessante. Vamos fazer o seguinte, a gente segue articulando essa rodada aqui no Sport Center agora. Você vai falar desse agora. Qual é o assunto agora? Time reserva do Fla, é isso? O terceiro time do Flamengo é favorito contra o Fortaleza. Eu gostei disso. Também, o titular também. Ô, William. O que vai jogar amanhã? E o que vai jogar amanhã? Favorito ou não? Saiu a lista de relacionados. Tá, e o que vai jogar amanhã? Saiu a lista de relacionados, Flamengo. Eu vou ler pra vocês aqui rapidinho. Por favor. Cadê aqui o grupo? Ajuda aqui? aí, ajuda Saiu aí. a lista de relacionados do Flamengo pra amanhã. Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Varela, Iago, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lindo, Saúl, Vinha, o Alacian, Arrascaeta tá aqui, sabe, Jorginho Só tá não aqui, tá o Pedro por Luiz razões Araújo, óbvias. Óbvio, o Pedro nesse pé tá com o braço machucado. imobilizado, o Léo Ortiz tá... Então assim... O Alexandre, né? Desse grupo aqui... Você junta tudo aí e ganha do Fortaleza, é isso? Não sabe, se você escolher os 11 piores aqui... E não tem piores, né? Quais são os 11? Quais são os 11 de menos qualidade? Aí você quer me derrubar. Se você escolher os 11 aqui, o Flamengo vai pra vencer. A preocupação do Flamengo, o Bubu gosta de debochar, ela tem muito mais a ver com o cansaço. Você agora vai dosar. Rafael Prati chama de gestão de energia, né? Gestão de minutos. Controle de energia para os mais jovens. Controle de carga. Esse termo eu tava... Controle de carga. Todos os termos do moderno eu sei. CC é outra coisa. Você vai escalar a partir do que vai ser o desafio lá em Avejaneda. Então você vai escalar na conta, vai tentar fazer o resultado, volta e meia a gente vê, o Arrascaeta sacado com 60, é um zagueiro ali talvez um pouco mais fadigado, um lateral que é trocado, então o Flamengo vai com esse controle de carga. Isso tudo dito, com controle de carga, com o time B, com tudo mais, vai pra vencer. O Flamengo vira a vitória contra o Fortaleza, que preocupante. Rafael Prati não gosta de falar, ele evita, diz que ainda não, mas o Fortaleza tá, mas não caiu tá ainda. Conseguindo reagir. Mas não o caiu Fortaleza ainda. está ladeira abaixo, não disse que caiu.
mas não caiu. Quer ver agora? Tá com jeito de jacaré, tá com o rosto de jacaré. Anda igual tá com jacaré, calma mas não é de jacaré. mas não virou jacaré ainda. Então, tem que ter calma num momento como esse. Então você acha que o Flamengo não é favorito? É favorito. Isso daí é uma obviedade, William Tavares. É jogo claro que é tinhoso, favorito. Mas é jogo tinhoso. É jogo tinhoso? Jogo tinhoso no Castelão. eu preciso Esse manifestar. jogo ele parece mais fácil do que é. Esse jogo São Paulo parece... Futebol Clube só venceu um jogo. Ele nos quase últimos sempre dois. precede um 4-0. Ele venceu o Fortaleza lá com um a menos, desde o primeiro tempo. O único jogo que o São Paulo venceu dos últimos 8 jogos dele foi contra o Fortaleza lá, jogando com um a menos. Mas eu aprendi com você o seguinte... O Vasco Rodrigo acabou Bueno. de vencer o Fortaleza lá, também jogando Verdade. com um a menos. Posso falar uma Ele coisa? venceu o B2-0 com um a menos. O time ganhou do Fortaleza lá de 3-2. E era o vovô do treinador do Fortaleza. Voto assim, era tava do outro lado. Encontrou isso. Ó, que Tem jogo dia 1º, hein, Prates? Na Vila Belmiro. mas tá muito na frente a primeira. Pronto direto. É um jogo complicado. O jogo é mais difícil do que aparenta ser. 4-0. Depois É dessa... jogo mais difícil do que aparenta atropelado. ser. Comentário O Flamengo do Rafa, tem um quase sempre favoritismo precede uma destacado. Favoritismo tem um grupo, o Flamengo tem um grupo de jogadores, obviamente, muito. Não é pra comparar com o do Fortaleza, então, esse elenco do Fortaleza deu errado. Você vai falar que o Tem que Flamengo é voltar o quê? pelo Voivoda. Você vai meter o incomparável? Do que? Não. O Flamengo é Claro que comparável? não, obviamente. Isso é do O Fortaleza vem mal, Aí o que acontece? quase caiu. O Flamengo foi testado 3 vezes na última Pascoalzito. semana para defender sua temporada. 3 match points, como fala o Bobu na temporada. Botafogo, Palmeiras e Racing. E aí? Um momento é de ascensão, um momento é de confiança. O Fortaleza mal, mas vai ser. Não, deixa eu te falar. Uso, É na hora da ressaca que você tem que tomar cuidado. Calma. Não tem ressaca nenhuma. O jogo é Avejaneira quarta-feira, não tem ressaca nenhuma. Abriu o champanhe, muito legal, tava muito bom o champanhe. Bebi, tava ótimo. Ninguém tava acreditando que o champanhe era tão caro e tão bom. É ótimo. Aí vem a ressaca. E nessa hora da ressaca você tem que tomar cuidado. O futebol, ele muitas vezes se assemelha a café! Então, o que acontece? É favorito, mas é bom ter muita atenção, William. Você tá com muito medroso, né, É cara? um jogo delicado. extremamente Um jogo cautelosa. delicado pro Flamengo se vier a vitória apertada. Um tropeço do Flamengo em Fortaleza é algo fora do script. Você tá querendo comprar aposta pra chegar aqui segunda-feira e falar, eu avisei. Tem que ver se ele vem segunda, né? Porque ele escolhe o dia que ele trabalha. Não, eu tô fazendo uma análise de só. domingo. Depende do resultado igual do domingo. Bigode. Bigode sentou aqui Mas não é do Flamengo. Bigode sentou aqui Não, ontem. somos pessoas Eu falei que o diferentes. empate era bom resultado. Empate nada. É pra ganhar. Eu falei, Bigode. Aí o que ele faz hoje? O Bigode tá Ontem ele deu 1-2. Ele cravou o Flamengo e aí ele deu cravou nele. Talismã. Como é que é o negócio aí? Como é que é? Espera aí. Ele se gabou, professor Bigode, porque eu Câmera cravei. nele. E aí? Câmera nele. Eu cravei o Flamengo. 1-0 eu cravei. E aí? E aí ele falou assim, vou cravar o Palmeiras. E aí? 1-2. 2-1 Palmeiras veio vencendo. E não, foi 3-0 ele deu. Então ele deu, cravou no... Conversa é essa, bicho? É uma conversa, hein? De maluco. Daqui a pouco ele responde, normalmente ele fica no chat. De maluco, Meu beijo hein? pra Margarida Almeida também. Carinhosa aqui, ó. O que a Margarida falou? Ela me mandou uma mensagem de carinho que gosta muito de mim aqui no chat. Deixa eu ver a Um Margarida. beijo pra Vamos ver. Eu gosto de ver Margarida Almeida tá enfiando a Margarida Almeida, um raquetinha. beijo pra ela. Esse eu acompanhei, não é? Isso aí. Para, é verdade. Margarida, um beijo. É? Talismã. Bruno Bezerra. O Bruno Bezerra, ele gosta de Talismã, café. talismã. Talismã. Você gosta? Olha pra- Como é doce essa rotina. De te amar nosso toda manhã. beijo. Olha pra aquela câmera que te deixa mais bonito, que te deixa vistoso. Não, isso que, eu vou que cortar o realça cabelo sua hoje. cutis. Viscoso. Outra vez? Hoje eu vou cortar o cabelo. Olha pra Segunda eu câmera vou que te fazer deixa a barba. viscoso. Porque, que realça essa cutis Bobo, maravilhosa. o Olha nível pra está lá. chegando. Fale ao fã de E esporte. diga o Aniversário seguinte. dele. Hoje? Tá chegando. Não, segunda-feira. pelo amor de Deus. Segunda-feira eu vou vir bonito, hein? Segunda-feira eu vou caprichar. Não aqui. prometo que você vai Dia poder inédito cumprir. no programa. Não, mas eles fãs de esporte compra. Vou chegar grandão aqui segunda. Até porque Não. com o Eduardo de Menezes aqui, com certeza você vai estar bonito. Ó, você olha para aquela lente da verdade ali e abre o jogo sobre Flamengo e Fortaleza. Tem que inteiro, não precisa, o Flamengo é fantástico, pode ir com o time C que tá tudo certo. Fala, discorra sobre o Mengão. Não, o Flamengo vai fazer o controle de carga durante o jogo. Isso, vai Coisa brincar. que o Abel muitas vezes fez aqui no Palmeiras. O Palmeiras abriu 3-0 no Vasco e depois começou a poupar jogador pro fim de semana. Então, o Mengão vai fazer o seguinte, não vai poder contar com algumas peças, né? O Pedro não pode, o Arrascaeta acho que vai ser preservado e tudo mais, mas com o elenco forte que tem o Flamengo, ele pode resolver o jogo no primeiro tempo e aí no segundo, aí faz Como é que é no segundo? Como é? Faz Não, o que não, pera um pouquinho, burramente fez a LDU, fez ontem. Faz esse gingado aí no segundo, como é que é? O segundo é administra. É isso aí. O pecado da porta, LDU né? foi esse. A LDU Lembrou antes do muito a jogo porta ontem... abrindo e Sério, fechando. Bubu, o Se jogo? alguém chegasse pra LDU, o torcedor da LDU, você assina um 3-0 no Palmeiras, bom agora, daqui, 3-0. Eles fizeram isso no primeiro tempo e administraram 3-0.
não apertaram pra fazer mais. Ficaram, não, eu tô feliz, 3-0. E não era pode pra acabar ficar feliz? Pra ele deu uma Mas era pra chorar? Então, o Flamengo pode fazer isso. Faz um 3-0 no primeiro tempo no Fortaleza. E aí no segundo tempo, aí você descansa, poupa. Aquela jogadinha, né? Toca pro lado. A sequência do Flamengo é mais tranquila que a do Palmeiras? Eu acho que sim, Brasileiro? ligeiramente mais tranquila. Por exemplo, os dois têm jogos a menos. O jogo a menos do Palmeiras é o Santástico na Vila Belmiro. Entendi. No Alçapão. Nossa, que drama, hein? E com o Neymar de volta. Entendeu? Tem que ficar ligado. O jogo a menos do... Meu Aí quando ele Deus! jogar, não adianta aplaudir. Então, Como é que é? o jogo Quando a ele menos voltar a do jogar, Flamengo é não contra o adianta Sport, que Quando eu ele imagino já estará Quando rebaixado. ele voltar, jogaço, quer dizer, tecnicamente, bola... Ah, beleza, aí eu vou aplaudir. Continua aí. Então, o jogo a menos do Flamengo é contra o Sport baixou, ficou fora, triste, hein? que eu imagino que até virtualmente será rebaixado. Aí você vai falar, pô, será que vai ter mala Arena verde, né? Pernambuco, Mala verde pros caras do Sport correr contra o Flamengo? Pode ter, mas... Se der uma mala tricolor pra eu correr, eu não vou conseguir, cara. Eu não corro da pracinha até aqui, eu já tô cansado. Colega nosso chegando de 8, 12 quilômetros. André Donk deu uma corridinha, Pô, chegou aí. eu não corro nem daqui até a Mas não esquina, rolou cara, banho, até a né? padaria. Entra nas costas, então, pra você, pior que punhal. E então, pra mim, o Flamengo tem tabela mais fácil desodorante. e ele pode. É claro, ele não precisa fazer saldo. Você O gosta, Flamengo gente? precisa. O Flamengo já Cara, tem tá um saldo feliz. inalcançável. No futebol brasileiro, diferentemente do resto do mundo, aqui o critério de desempate primordial é o número de vitórias. Na maior parte do mundo é saldo de gols. Vai na Premier League, no Campeonato Holandês. Na Espanha, até o Felipe Luiz falou, tradicionalmente é o confronto direto. Era. Por isso que ele falou, poxa, o Felipe Luiz precisa se informar sobre isso, o futebol internacional. O confronto direto é minoria, o que mais desempata é saldo de gols. Então o Flamengo precisa ficar na frente em pontos. Então ele precisa ganhar jogo. Ele não precisa ganhar de 8-0 do Fortaleza, que nem ele ganhou 8, 6-0, 4-0. Não vai ser 8-0. Não, ganha o jogo, 2-0, põe no bolso aqui o jogo, 1 a 0 é a administra, mesma coisa, fura a 3 bola e pontos. acaba o jogo. é isso aí. Não precisa se matar. Então são adversários em que o Flamengo é muito favorito, Fortaleza e o Sport. Calma. E em que o Flamengo pode até, jogar, calma. eventualmente ali, tirar um pouco o pé, dependendo do resultado. É o seguinte, Então, o que o Prato tá falando vai ser 3-0 Fortaleza. Protocolar do Mengão, o Mengudo, o Malvadão. Seguinte, dá a mãozinha aqui. Dá a mãozinha. Seguinte. A gente vai precisar fazer um intervalo, tá? Vai precisar fazer um intervalinho. Calma. Tá? A Nath não comentou. Mas eu vou poupar porque ela vai falar no próximo Eles bloco. pediram pra não ficar comendo nesse intervalo e interagir com o A chat. gente vai interagir eu e comer, espero, né? Dá pra fazer... Olha Vamos aqui, beber tá? agora. Já comeu no outro Nada intervalo? de Vamos beber. tristeza. Lembra daquela música da Sandra de Sá? Bye, No bye, outro, se tristeza. tiver um outro Não